boa noite, parece que o pessoal ficou meio assim e tal. Eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer lá na igreja, espero que você não se assuste, que eu gosto disso. A gente conhece praticamente todo mundo aqui, mas tem alguém do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. Olhe para essa pessoa e fala assim: você está mais bonito, mais elegante e mais magro do que o culto passado. Eu nem olhei. Amém. Que benção. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui na casa do André e da Thalita. Deus abençoe vocês. A Bíblia fala sobre um homem chamado Obed-Edom que recebeu a presença da arca na casa dele durante um tempo, quando Davi foi até a terra dos filisteus para trazer a arca de volta para Israel. E por causa de uma operação mal feita por Davi, um jovem perdeu sua vida. E como estava perto da casa de Obed-Edom, que não era um judeu, a arca foi para dentro da casa dele. E durante 3 meses a casa dele prosperou tanto, a vida dele prosperou tanto, que a prosperidade de Obed-Edom chegou aos ouvidos de Davi. Aí Davi mudou a forma de buscar a arca, preparou uma forma totalmente diferente, de acordo com a vontade de Deus, para buscar a arca. Mas a prosperidade de Obed-Edom não terminou só ali quando a arca saiu. A Bíblia fala que Obed-Edom vai para Israel, se torna o guardador, o administrador dos celeiros do reino. O cara depois se tornou líder da guarda. Se você for ler, ele prosperou tanto. Por quê? Porque abriu a sua casa para poder receber a presença de Deus. Então, que haja sempre alegria, saúde, paz e prosperidade aqui na sua casa, né? E que Deus possa abençoar você e sua família sempre. E louvo a Deus pela vida de vocês também, que vieram aqui. Eu estou muito feliz hoje de estar acompanhado praticamente, né, da minha banda lá do Brasil. É verdade, que o Jeremias era o meu baixista. Quando eu fiquei lá no Brasil, a gente gravou uns CDs e o Jeremias era o baixista, o Rafael o meu baterista. E eles, quando o meu pai, eu já estou em Londres há 17 anos, mas fiquei 3 anos no Brasil divulgando CD e acabou que virou uma coisa que eu não esperava. Eu achava que eu ia cantar, ser cantor, e acabou que Deus escolheu e me chamou para ser pastor. A última coisa que eu queria para minha vida. Mas amém. Glória a Deus. Talvez Deus me mandou aqui para falar para alguém que não adianta fugir, que Deus sabe o que Ele tem para você, e por mais que você tenta correr, Ele vai terminar fazendo o que Ele quer na sua vida. Amém? Amém? E também estou acompanhado do Elisandro, esse cara simpático que está aqui atrás aqui. Deus abençoe, Elisandro. Obrigado por estar aqui com a gente. Também está aqui com o Alex, a Jane. Cadê o menino? Ah, está aqui. Léo, né? Canta pra caramba esse povo, gente. E eles estão com a gente, estão fazendo parte da nossa família. A gente chama Família Aliança. E tem sido um tempo extraordinário. A gente crê que Deus ainda vai fazer muitas coisas em nós e através de nós. A gente tem aquela coisa de falar assim: Deus, faça na minha vida, Jesus e tal. E na realidade, às vezes Deus quer fazer em você, mas Deus também quer fazer através de você. E às vezes você só quer que Ele faça em você, mas nunca através de você. Então, Deus tem abençoado o nosso ministério. Somos honrados de ter essa família com a gente. E também estou muito feliz de conhecer todos vocês aqui. É um prazer conhecer vocês. Amém? Pega a sua Bíblia comigo, abra em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo. E eu não tenho o costume de mudar aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, por medo de que alguém ouça aquilo que Deus quer que a pessoa ouça. Então, o que eu vou falar aqui é algo que o Espírito Santo já colocou no meu coração desde o dia que o Alex me chamou para vir cá. Era suposto eu estar aqui quinta-feira passada, só que os meus pais viajaram para o Brasil e meu pai deixou uma tarefa para mim e eu liguei para ele para ver se desmarcava e ele falou: não, você precisa fazer. Então, eu falei que a gente viria hoje. Então, Deus sabe todas as coisas. A gente não está aqui por acaso e eu não estou aqui porque
deu errado quinta-feira passada. Não, Deus tinha marcado esse momento, Deus tinha escrito isso aqui, e como a irmã Jane disse, a expectativa no coração aqui deve transbordar e purar. Por quê? Porque Deus vai fazer algo sobrenatural aqui nessa noite. Amém? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha para você ver interessante. O Espírito Santo tinha colocado essa palavra no meu coração. Só que nós, como seres humanos, a gente sempre fica na dúvida. Será que eu falo? Será que eu não falo? Ser ou não ser? Eis a questão. E eu sou muito sensível, tanto na igreja, todo mundo me conhece, sabe que eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo. Eu não deixo de falar ou de fazer aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Pode ficar tranquilo, que eu não vou bater em vocês, não. É só a palavra de Deus. E eu estava aqui sentado e assim, bastante meditando naquilo que Deus colocou para ser compartilhado aqui. Às vezes você notou assim, mas o pastor está chateado, o pastor está emburrado. Não, é porque eu sempre gosto de me reservar a ouvir a voz do Espírito Santo enquanto acontece o que está acontecendo. Não significa que eu deixei de prestar atenção em qualquer detalhe que foi feito aqui. Eu sou sensível à voz do Espírito Santo por isso. E quando a irmã Jane cantou, e ela cantou a última canção, o Espírito Santo falou assim, tá vendo? Tanto que eu cuido de você. A palavra é essa. O quê? A vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque eu não tinha prestado atenção na letra dessa música da Lu Meu Filho. Eu ouço essa música, inclusive, toda vez que eu vou ao Brasil 2 vezes por ano para poder ministrar, a gente tem uns amigos, e toda vez que eu vou ao Brasil, já a última vez que eu fui em abril para maio, toda vez que você ligava a rádio, essa música estava passando. E tudo que você fazia, só escutava essa música. Eu falei assim, gente, mas que música é essa? Mas é uma música legal, né? E eu gostei da música. Mas eu não tinha parado para prestar atenção na letra. E aí eu abri a letra aqui, enquanto ela cantava, e a letra diz o seguinte, tu me dás a paz que excede todo entendimento humano, e quando planejo, me mostras o que é bom, mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim, eu desconheço um outro amor por mim. Aí, ao meu respeito, sei que tens pensamentos de paz, por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás, não compreendo tamanha bondade que está sobre mim, eu desconheço outro amor. Aí ela diz o seguinte, que amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Porém, ela fala assim, graça incalculável, não tem interesse, não quer em volta, não quer nada em troca. Porém, a tua vontade é boa, perfeita e agradável para quem? Para mim. Por exemplo, eu sei que todos nós aqui, todos vocês aqui já tiveram um mês de idade, 1 ano de idade, 2 anos de idade, né? Não tem mesmo ninguém aqui com menos desse tempo. Quando você nasceu, que o médico retirou você da barriga da sua mãe e deu aquele tapa na bunda para você chorar, e toda aquela história que a gente acha que a criança chora por causa do tapa, na realidade a criança chora por causa do ar, que é a primeira vez que entra no pulmão, e ela sente a dor, e aí ela chora. Tem criança que chora, às vezes tem até criança que não chora. Porém, ali, deixa eu trazer para você, ali o que acontece? Depois que passa aquele período, eles vão lá, limpam a criança e botam no peito da mãe, no colo da mãe, para ela ter aquele primeiro contato. Depois de passado algum tempo, o que é a primeira coisa que a criança faz? Vamos ver se vocês estão aqui comigo. Vamos imaginar 3 horas que a criança nasceu. O que ela vai fazer? Ela vai gritar. Isso ali já tem uma experiência ali. O que ela vai sentir? Fome. E quando ela sente fome, ela faz o quê? Enquanto a mãe não dá o peito ou enfia a mamadeira na boca dela, ela não para de chorar. O que é a coisa que nós mais aprendemos? Qual que é a frase que a gente mais fala de 1 ano de idade até 4, 5 anos de idade? O slogan do Danoninho, se você tem mais de 30 anos, você vai lembrar. Me dá.
Alguém lembra? Me dá, me dá danoninho, danoninho. Você lembra disso? Essa é a frase que nós... Por quê? Porque nós adoramos ter a nossa vontade satisfeita. A gente quer fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que faz a gente sentir bem. Se eu não quero ir para a igreja, não estou sentindo, eu não vou. Se eu não quero cantar, eu não canto. Se eu não quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque eu sou dono do meu próprio nariz. Só que a gente esquece de que Deus tem vontade para as nossas vidas. E a gente é muito preocupado com as nossas vontades e acaba esquecendo de perguntar: e qual é a vontade de Deus para mim? O que Deus quer para mim? Porque nós nos tornamos uma geração egoísta, queremos tudo que seja feito, tudo do nosso jeito, e nunca pensamos ou paramos para perguntar o que Deus quer. O que é que Deus quer? O que Deus espera de mim? O que Deus almeja de mim? Deus tem vontades. Quando a sua vontade não é satisfeita, você fica chateado. Quando a sua vontade não, quando as coisas não saem do jeito que você quer, você emburra, você faz bico, você acha ruim. E Deus, quando a vontade dele não é satisfeita? A gente se preocupa? Não, a gente se preocupa. Porque a gente acha que é do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer e como a gente acha e pronto, e acabou. Mas na realidade existe um Deus lá no céu, que ele espera que você simplesmente faça a vontade dele. Ele tem vontades para as nossas vidas. E o próprio texto de Paulo aos Romanos, escrevendo a igreja em Roma, Paulo diz assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a minha vontade. Por mais que eu ache que a minha vontade sempre será melhor. Aí, eu fico pensando assim, tentando entender por que Deus expressa isso pra gente. E aonde, pastor, mas como que você pode chegar a essa conclusão? Quem foi o maior ser humano que já viveu na face da terra? De acordo com nós, todos nós somos cristãos, então há de você condizer comigo que o maior ser humano que viveu nesse planeta é um homem chamado Jesus Cristo. Foi um homem chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele foi o nosso exemplo, ele é o nosso exemplo, ele será o nosso exemplo. Nós devemos amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, servir como Jesus serviu. É isso que eu falo lá na igreja sempre. O Alex e a Jane estão aqui com certeza, pouco tempo, mas já devem ter ouvido eu falar sempre. Você tem que amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu, perdoar como Jesus perdoou. Então Jesus, olha, ele em João capítulo 6, do versículo 38, olha o que ele faz, porque ele é o nosso exemplo. Nós devemos ser parecidos com Cristo, sim ou não? Você concorda comigo? Devemos nos espelhar em Jesus, ter o caráter dele, andar como ele, fazer como ele fez. E ele diz em João capítulo 6, versículo 38, é o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. Jesus falando isso. Então ele deve ser o nosso exemplo. Devemos olhar para ele e falar assim: Pai, eu quero fazer a tua vontade. Os discípulos um dia questionando sobre oração. Jesus olhou para eles e falou assim: olha, gente, deixa eu falar para vocês. Quando vocês forem orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O problema nosso é que nós oramos só até a primeira parte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre nós. Amém. Seja feita a tua vontade. A gente esquece. Porque a gente quer que o reino venha, mas não queremos fazer a vontade. Então, quais são as vontades de Deus? Inúmeras. Eu coloquei algumas aqui para a gente falar rapidinho a respeito. Primeira vontade que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deus quer que você seja salvo. Pastor, você inventou a roda, uma coisa tão simples assim, simples. A primeira coisa que Deus quer para você é que você seja salvo. Tanto que em João, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, que são o 16 principalmente, que é o principal versículo da Bíblia, o versículo que Billy Graham usava nas grandes cruzadas. Billy Graham falava esse versículo, milhares de pessoas vinham aceitar Jesus porque entendiam que amor é esse. O que diz lá em João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, uma das vontades de Deus é que você seja salvo.
Deus quer que você seja salvo. João capítulo 6, no versículo 39, aqui está falando de João capítulo 6, né? No versículo 39, e a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Aí você fala assim, mas pastor, eu venho aqui na casa do André toda quinta-feira e tal, eu tenho certeza que essa vontade, Deus não precisa se preocupar comigo. Não, eu além de vir na célula aqui, no culto aqui na quinta, eu vou na minha igreja também, eu tenho uma igreja e tal. Só que o mesmo Jesus diz em Mateus capítulo 7, no versículo 21, ele diz o seguinte, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que me enviou. Não significa que você falar que é crente, que você frequenta o culto aqui na casa do André, que você vai na sua igreja, que você está salvo. Se você não fizer a vontade de Deus, é isso que ele está falando. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você tem feito a vontade de Deus? Primeiro, Ele quer que você seja salvo para fazer a vontade dele. Segunda coisa que Deus quer, vontade de Deus para as nossas vidas. Repita comigo, vamos lá, todo mundo fala assim, Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Primeiro Ele quer que você seja salvo, para depois ser cheio do Espírito Santo. Como assim, pastor? Gente, ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, no versículo 18, diz o seguinte, não vos embriagueis com vinho, ao qual traz tão contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que condição é essa? Por que Paulo está dizendo aos Efésios, a carta aos Efésios diz, para não nos embriagar com vinho? Pastor, você está falando de bebida? Você está falando de beber e tal? Não estou falando disso. Eu estou falando de condição que dá direção. Porque uma pessoa alcoólatra, ela faz qualquer coisa por aquele vício. Domínio. Uma pessoa que é viciada em alguma coisa, ela é capaz de fazer qualquer coisa para satisfazer aquele vício. A vida dela é direcionada para satisfazer aquela vontade. Então, quando Paulo vira para a gente e fala assim, não vos embriagueis com vinho, ele está falando por o seguinte, assim, olha, você não deve deixar essas coisas do mundo direcionar a sua vida. Encha do Espírito Santo, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, quem direciona a sua vida é o Espírito Santo. Você está entendendo? Não vos embriagueis com vinho que traz contenda, porque o vinho faz com que você se embriague. No caso, ele está falando de embriaguez. Está embriagado. Quando você está embriagado, você não pensa o que você faz, você não vê para onde você vai. De repente, quando você vê, você já fez. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que ajuda você nas suas decisões, é o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. As suas decisões, as suas atitudes, tudo é direcionada e guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é um com Deus, ou seja, Deus é Senhor da minha vida, Deus está guiando a minha vida, eu estou cheio de Deus na minha vida, é vontade de Deus que você seja cheio dele. Simples, gente, não tem complicação no Evangelho. Ele quer que você seja salvo e depois ele quer que você seja cheio de quem? Dele. É tão bom quando você vê uma pessoa cheia de Deus, não é? É bom ou não é? Lá na igreja a gente tem uma irmã que chama Irmã Conceição. Ela fica o culto inteiro, aleluia, aleluia, Jesus lindo, Jesus maravilhoso e tal, o culto inteiro. Se abraça ela, é tão bom. Por quê? Cheia de Deus. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Terceira vontade de Deus para as nossas vidas. Primeiro, Ele quer que nós sejamos salvos. Segundo, Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Terceira vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos santos. Sede santos, como eu sou santo. Deus quer que nós sejamos santos. E, sabe, é tão nítido isso, mas pastor, mas por quê? O que é santidade? Você sabe o que é santidade? Alguém sabe o significado real de santidade? Separado do pecado. Ou seja, longe, afastado do pecado. Isso é vontade de Deus. Porque a Bíblia fala assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Essa iniquidade, ela é comparada ao pecado, é fazer o contrário da vontade de Deus. Pastor, mas por que, como que você pode provar que Deus quer que nós sejamos santos? Porque essa é a vontade dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 3, na parte A do versículo, diz o seguinte, porque esta é a vontade... Obrigado. Porque esta é a vontade de Deus, vírgula, o quê? A vossa santificação. Está explícito.
porque essa é a vontade de Deus, vírgula, a vossa santificação. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja uma pessoa que viva longe do pecado. Porque quanto mais longe do pecado, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo do pecado, mais longe de Deus. Então Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, e Ele quer que você seja santo. Ele quer que você viva uma vida como Ele, porque a Bíblia fala, sede santos como eu sou santo. Agora, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte, segui a paz com todos, vírgula, e a santificação, vírgula, sem a qual ninguém verá a Deus. Pastor, como assim? Seguir a paz com todos e a santificação. É porque tem muita gente santa. Tem muita gente que paga de santão. Eu não sei se você já conheceu, há quanto tempo você é crente, se você já frequentou alguma igreja ou alguma coisa, mas você já deve ter visto um cara, aquelas pessoas que são mais santas que as outras, né? Oh, aleluia! Essa pulseira da irmã me afasta de Deus. Eu não sei se você já viu isso, né? Aqui, ó, o pastor com essa pulseira aqui, já teve irmão que já virou para mim. Eu peguei, olhei para ele e falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa primeiro. Antes da santificação, você tem que ter paz com o seu irmão. Senão você não vai ver a Deus, não. Não adianta você ser santo se você não tiver paz. Não adianta você falar, pagar de santão, de não sei o quê, de não sei das quantas, se você não consegue olhar para o seu irmão e falar assim, tudo bem, meu filho, que bom que você veio aqui. Porque tem gente que é assim, eu sou santo, ai, o marido me toca, é isso aqui e tal. Aí, como que é o seu nome, querido? A Luana. Ah, mas eu não aguento olhar para a cara da Luana. Ela faz essa escova depressiva, como diz o pastor Mark Anderson, essa escova depressiva, e eu não gosto, eu acho ela... Escuta, não vai para o céu. Simples assim. Porque está escrito aqui, ó, seguir a paz com todos e a santificação. Eu preciso ser santo, mas eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso ser santo, mas o meu coração não pode ter mágoa com qualquer pessoa que seja. Eu preciso ter paz com o meu irmão, eu preciso amar o meu irmão e viver em santidade. Assim eu vou ver a glória de Deus, assim eu vou ver Deus. Pastor, por que você está falando isso? Eu não sei como que você está aqui. Por isso que eu falei para você que eu estava aqui meditando e pedindo para Deus, deixa eu pregar outra mensagem. Deus falou, Se você tem mágoa no seu coração, rancor no seu coração com alguém, essa semana você vai lá e pede perdão. Porque não adianta nada você frequentar uma reunião como essa, ir numa igreja, fazer o que você tem que fazer, se você não tiver paz com o seu irmão. O céu não é para pessoas que têm mágoa e rancor no coração. O céu são para pessoas como Jesus, que estava sendo morto, crucificado numa cruz, e ele olha para as pessoas e fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você pode ter passado a maior decepção da sua vida. Você pode passar as maiores decepções da sua vida. Mas uma coisa que tem que ter dentro do seu coração, que deve ser maior do que qualquer decepção da sua vida, é o seu desejo e a sua capacidade de perdoar. Porque você precisa ter a paz com todos. Depois da santificação, aí sim você vai virar Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque o senhor não sabe que decepção que eu passei. Um dia você procura saber minha história. Não vou contar minha história aqui hoje não, porque o tempo está passando. Procura saber a minha história. Você vai saber um pouquinho da minha história. E aí, se você quiser conversar comigo, você conversa. Quem está falando para você não é alguém que está falando da boca para fora ou alguém que leu alguma coisa e está falando para você. Eu já vivi grandes decepções na minha vida. Mas isso nunca me afastou de Deus, porque eu aprendi a perdoar. Aprendi com meu pai. Aprendi a perdoar. O seu coração não é lugar de você guardar lixo, rancor, mágoa. O seu coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É vontade de Deus que você tenha um coração limpo. É vontade de Deus. Então, primeiro Ele quer que nós sejamos salvos, depois Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, e Ele quer que nós sejamos santos, mas tendo paz com os nossos irmãos. Agora, pastor, como que funciona a vontade de Deus? A vontade de Deus tem algumas definições. Existem 3 vontades de Deus. Não sei se você já ouviu falar, mas eu vou repetir para você. Existe a vontade diretiva, existe a vontade permissiva e existe a vontade circunstancial. Essas 3 definições da vontade de Deus. Vontade diretiva. Como que é essa vontade diretiva? É aquela que Deus manda e você faz, você obedece, ou Deus fala e acontece. Por exemplo, uma vontade diretiva de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz.
E disse Deus, isso aí o senhor está falando, pastor, na formação. Mas e pessoas? E disse Deus a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ser tu uma bênção. Tem muita gente querendo ser abençoado, mas ele não consegue ser bênção na vida de ninguém. Deus manda Abraão sair, mas fala para ele, ser tu uma bênção. Primeiro você precisa ser bênção, para depois você ser abençoado. Aprenda isso. Não espere as bênçãos de Deus se você não é bênção em algum lugar ou na vida de alguém. Aí a Bíblia fala que Abraão sai para um lugar. Pensa, Abraão chegando na rodoviária, e aí, para onde você vai? Não sei, me dá qualquer. Louco não é? Loucura não é? Essa é a vontade diretiva. Deus fala e você obedece. Tem muita gente que está aqui, nessa sala, que está na vontade diretiva. Deus está mandando e você está obedecendo. Qual que é a segunda vontade? A vontade permissiva. Como que é essa vontade permissiva? Você está pedindo, está falando, e Deus falando não. E você está insistindo, Deus está falando não. Você está insistindo, Deus está falando não. Você está insistindo, Deus está falando não. Aí Deus olha para você e fala assim, tá bom, vai e faz. Manda ver. Essa é a vontade permissiva. E tem a vontade circunstancial, que é aquela que Deus cria uma circunstância para que a vontade dele seja feita. Por exemplo, eu gosto sempre de dizer lá na igreja, tem gente que era empresário lá no Brasil, vivia bem, de repente quebrou. Para quê? Para vir para a Inglaterra. Lá no Brasil nunca ia numa igreja, ou nunca participava de um culto. Aqui o cara vai, chegou aqui, aceitou Jesus, mudou de... Ou seja, Deus criou uma situação para que a vontade dele se cumprisse na vida dessa pessoa. Então existem essas três vontades. Primeiro, diretiva, vontade permissiva e vontade circunstancial. Agora, preste atenção. Existe um grande fator entre a vontade diretiva e a vontade permissiva. Vocês entenderam, né? A diferença das duas. Existe um grande fator entre as duas. Qual que é, pastor? Vou falar para você a melhor definição. Vontade diretiva, Deus manda e você faz. Quando você está na vontade diretiva, Deus é responsável pelo futuro, ali na frente. Deus é responsável por aquilo que acontece. A responsabilidade é de Deus. E a vontade permissiva? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa. Por isso você vai ver muita gente falando assim, Deus, eu não sei porque que eu estou passando isso, Jesus, oh meu Deus. Não sabe. Sério. É só você parar, sentar, observar, dar uma olhadinha ali atrás. E talvez ver que Deus falou, e você insistiu. Você não, é assim que tem que ser, e pronto, acabou. Então a diferença entre a vontade diretiva e a vontade permissiva é que na vontade diretiva Deus é responsável pelo futuro, pelo resultado. E na vontade permissiva a responsabilidade do resultado é sua. O que você está vivendo hoje? Fruto da vontade diretiva ou fruto da vontade permissiva? Pense isso. Pastor, então Deus tem as vontades. Primeiro, que eu seja salvo, que eu seja cheio do Espírito Santo, que eu seja santo. Para mim entender que a vontade dele tem a vontade diretiva, a vontade permissiva e a vontade circunstancial. Tudo isso, para que você entenda qual é o propósito da vontade. Então eu falei sobre as vontades, expliquei a vontade e qual é o propósito da vontade. Qual que é o propósito da vontade? Qual que é o objetivo de Deus em que eu seja salvo, cheio do Espírito Santo e santo? Que eu entenda que se eu obedecer à voz de Deus e fazer, Deus é responsável. Qual que é o resultado disso? Qual que é o propósito de tudo isso? Mateus capítulo 28, versículo 19, é a grande comissão. Jesus, antes de subir aos céus, virou para os seus discípulos e falou assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, qual que é a finalidade? A finalidade, Deus quer tudo isso para a sua vida, para que você dê fruto, para que você faça discípulos. Você não está na terra simplesmente para suprir os seus desejos e matar as suas vontades. Você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. Quantos de vocês querem viver uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida plena nesse lugar? Só quem quer levanta a mão e fala assim, pastor, eu quero. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 16, eu encerro. O que diz lá? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Vírgula. E vos designei. Você sabe o que significa designar? Dar uma missão, dar um trabalho, dar uma tarefa,
dar algo para você fazer. E ele fala assim: vos designei para que vocês vá e dê frutos. E o seu fruto permaneça. Beleza, se você fizer isso, olha como ele encerra dizendo: a fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você tem algo que você gostaria que Deus fizesse na sua vida? Pastor, eu tenho vontade de que Deus faça isso na minha vida. Faz primeiro a vontade dEle. Porque quando você fizer a vontade dEle, frutificar e o fruto permanecer, tudo que você pedir ao Pai no nome dEle, Ele vai te conceder. Tem muita gente esperando bênção do Senhor, mas está esquecendo de fazer a vontade dEle. Tem muita gente querendo que Deus faça na sua vida, mas está esquecendo de fazer o que Deus quer fazer através de você primeiro. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, nesse lugar, nessa casa. E eu gostaria, Pai, nessa noite de abrir o meu coração, rasgar o meu coração diante de Ti. Pai, como profeta nessa noite, convidado a ministrar a palavra nesse lugar. Eu não posso sair daqui sem ministrar, Pai, uma bênção sobre a vida de cada um. Pai, eu quero Te pedir que o Senhor os fortaleça, que o Senhor coloque no coração deles, Pai, uma chama, um fogo, para que eles tenham força, Pai, de abrir mão das suas próprias vontades e fazer a Tua vontade em primeiro lugar. Pai, nós acreditamos que a Sua vontade sendo realizada através das nossas vidas, nós teremos as nossas vontades realizadas através do Senhor. Senhor, então eu libero sobre a vida deles, Pai, fortaleza, força. Eu libero na vida deles, Pai, o desejo de cumprir o Teu propósito, de cumprir a Tua vontade, de fazer aquilo que o Senhor tem, porque nós acreditamos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Pai, viver um tempo novo, um tempo, Pai, em realizar aquilo que o Senhor deseja e fazer a Tua vontade em primeiro lugar. Vamos cantar essa canção. Diz assim, ó: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar, Senhor, quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que, o meu espírito assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida. Jesus, eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade doce, e que a minha vida seja Tua, e que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Deus abençoe sua vida. Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado e fala assim: que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida, que Deus possa fazer através de você aquilo que Ele já tem preparado. Deus abençoe vocês. Obrigado, André. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.